Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinho. Nessa aula vamos ver dois teoremas importantes, o teorema do valor intermediário e o teorema de Bolzano. Este último é uma consequência do teorema do valor intermediário. O teorema de Bolzano ele é muito usado quando queremos pesquisar as raízes de uma equação, tá, que se encontra num determinado intervalo conhecido. Tá? Então vamos ver. Tá? Então o teorema do valor intermediário. Tá? Se y igual a f de x for uma função contínua no intervalo AB e k for um número real compreendido entre f de A e f de B, então existirá pelo menos um número c no intervalo AB, tal que f de c igual a k. Tá? Esse é um teorema bem interessante, bem simples de entender. Então, o que a gente tem? A gente tem uma função contínua, tá, dentro do intervalo fechado AB. E tem uma constante número real k aqui que está compreendida entre f de A e f de B. Tá? Quer dizer, f de A é a imagem do A, é o y do A, e f de B é o y do B. E k, então, é um y que está entre o y do A e o y do B. Então, o teorema diz que existirá pelo menos um número c no intervalo AB, tal que o f de c é igual ao k. Quer dizer, a imagem do c é igual àquele k. Tá? Isso parece bem óbvio, né? Porque se a função é contínua, é óbvio que tem que acontecer, né? Veja aqui no gráfico, ó. Eu tenho aqui, ó, a função contínua, tá? No intervalo de A até B. Tá? Então, o que ele diz? Tá? E o k é um número real compreendido entre f de A e f de B. Ó. Então, aqui eu tenho A e aqui o f de A. Tá? Aqui o ponto B e o f de B. E aqui eu tenho o k, que está entre o f de A e o f de B. Então, ele diz que deve haver, tá? Existirá pelo menos um c aqui no intervalo AB, de tal maneira que o f de c é igual ao k, ou o k é igual ao f de c. Tá? Quer dizer, qualquer valor que eu tenho aqui entre o f de A e o f de B, ele vai ser imagem de pelo menos um c aqui que está no intervalo AB. Veja aqui, até coloquei aqui, ó, que nesse caso, esse K, ele é a imagem, além desse C, ele é a imagem desse ponto que está aqui, ó, deve ter um outro C aqui e um outro aqui também. Tá? Pode ter mais de um. Tá? Se esse K estiver mais abaixo aqui, ó, se estivesse aqui, ele seria a imagem, né, de um determinado C aqui que está dentro do intervalo AB. Tá? Então, qualquer valor que eu pegar no intervalo entre f de A e f de B vai ser imagem de pelo menos um valor que está entre A e B. É isso que diz esse teorema. Tá? E outra coisa, a gente pode testar assim, ó, qualquer reta horizontal que cruzar o eixo y entre f de A e f de B irá cruzar o gráfico pelo menos uma vez no intervalo AB. Então, qualquer reta horizontal que eu pegar aqui entre o f de A e f de B vai cruzar o gráfico, tá, para um ponto que está entre A e B. Ó, essa reta aqui, ó, ela cruza o gráfico aqui e esse ponto aqui está entre A e B. Outra aqui, ó, essa outra, botei pertinho aqui daquela tracejada, ele está cruzando até em 3 pontos também, ó. Então, ele vai cruzar em 3 pontos aqui no intervalo. Outra aqui embaixo, ó, está cruzando nesse ponto aqui. Então, corresponde a um determinado valor que está entre o intervalo AB. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, uma função descontínua pode não ter a propriedade do valor intermediário. Tá? Então, esse valor intermediário ele só vale quando a função é contínua. Veja o gráfico abaixo aqui. Ó. Esse gráfico aqui, tá? Ele é descontínuo para o salto aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá? Então, veja, eu tenho um K aqui e esse K não é imagem de nenhum valor que está entre A e B. Então, aqui esse teorema de valor intermediário não é válido. Tá? Não dá para usar. Tá? Diferente dali. Tá? Barbadinha. E agora uma consequência do teorema de valor intermediário é o teorema de Bolzano, tá? Que ele diz o seguinte, ó, se y igual a f de x for uma função contínua no intervalo AB, e se f de A e f de B tiverem sinais contrários, então existirá pelo menos um número c no intervalo AB, tal que f de c igual a zero. Barbadinha também. Tá? Então, ó, se eu tenho uma função contínua no intervalo AB
E a diferença aqui do teorema do valor intermediário é que o f de A e o f de B têm sinais contrários. Tá? Quer dizer, o y do A e o y do B, um é positivo e outro é negativo. Então isso significa que a função, o gráfico, está cortando o eixo x. E onde o gráfico corta o eixo x, né, a imagem é zero. Tá? Então deve ter um número c, onde a imagem desse c é zero. Tá? Então aqui, ó, veja aqui, ó, o A, intervalo AB, ó. O f de A está aqui embaixo, o f de A é negativo. O f de B lá em cima é positivo. Tá? Então, para a função, se ela é contínua aí, né, desde o ponto A até o ponto B, ó, ele vai cortar pelo menos uma vez o eixo x. Ela poderia ir direto aqui, ó. Aí vai cortar uma vez. Aí essa aqui está cortando em uma, duas, três vezes o eixo x. Tá? Então, existirá pelo menos um número c no intervalo AB, tal que f de c é zero. Ó, pelo menos um. Ó. Por exemplo, peguei esse aqui. A imagem desse c é zero. Tá? E esse c, então, é chamado raiz da função, ou zero da função. Então, o número real c é a raiz ou zero da função. Tá? Se eu pegar a função e igualar a zero, eu vou ter uma equação. Então, esse c é a solução da equação representada pela função. Tá? Veja que o produto entre f de A e f de B é menor que zero. Tá? Porque aqui o f de A é negativo e f de B é positivo. Tá? Então, se o f de A e o f de B têm sinais diferentes, o produto é negativo. Tá? É uma maneira também de enunciar o teorema de Bolzano. Certo? Se f de A e f de B tiverem mesmo sinal, pode ser que não existe raiz ou que o número de raízes é par no intervalo AB. Tá? Então, nesse caso, ó, veja o f de A, ó, tem intervalo aqui de A até B. O f de A aqui é positivo e o f de B também é positivo. Tá? Então ele tem mesmo sinal. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Ó? O gráfico não corta o eixo x, então aqui não tem raiz. Tá? Não tem o número c aqui, tal que a imagem do c é zero. Tá? Aqui outro. Ó. Tá? Eu tenho aqui intervalo de A até B. Tá? O f de A aqui é positivo e o f de B também é positivo. Tá? Só que agora o gráfico corta em 4 pontos aqui. Tá? Quer dizer, ele vai cortar num número par de raízes, tá? No intervalo de A até B. Tá? Então, a gente pode também generar assim, ó. Se o produto do f de A e f de B for negativo, o gráfico vai cortar em 1, 3, 5 e número ímpar de pontos no eixo x. Tá? E se for positivo, ou não vai cortar o eixo x ou vai cortar no número par. Tá? Barbadinha. Vamos ver aqui um exemplo 1. Ó. Mostra que a equação x na terceira menos 2x2 menos 3x mais 1 igual a zero admite pelo menos uma raiz. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos investigar no intervalo 0,2. Aqui a gente mais ou menos, né? Imagina o intervalo, não tem mais dados aqui, né? Vamos considerar então no intervalo 0,2. Será que nesse intervalo 0,2 existe uma raiz dessa equação aqui? Quer dizer, existe uma solução para essa, pelo menos uma solução para essa equação? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o f de 0 e o f de 2. Ó. O f de 0 vai ser 0 na terceira, menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0 mais 1. Ou seja, o f de 0 é 1. Então deu positivo. O f de 2, 2 na terceira, menos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2 mais 1. Tá? Aqui dá 8, aqui também dá 8. 8 menos 8 dá 0. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Então f de 2 dá menos 5. Então veja que as imagens dos extremos aqui têm sinais contrários. Tá? Então o que vai acontecer? Ó? A função é contínua no intervalo 0,2, porque ela é uma função polinomial, e f de 0 tem sinal contrário de f de 2. Logo, pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos um número c, tal que f de c é zero, admitindo pelo menos uma raiz real no intervalo, tá? Dentro desse intervalo 0,2. Tá? Então, existe pelo menos uma raiz. Tá? Exemplo 2. Usa o teorema de Bolzano para verificar se a função f de x, x na terceira, menos 6x mais 2 tem pelo menos uma raiz real. Tá? Então, vou escolher aqui o intervalo agora menos 2 a 2. Então,
f de menos 2 vai ser colocar entre parênteses, que é negativo sempre, ó, menos 2 na terceira, menos 6 vezes menos 2 mais 2. Tá? Ou seja, f de menos 2 vai dar 6, aqui vai dar menos 8, aqui vai dar mais 12, menos 8 mais 12 dá 4, mais 2 dá 6. Então f de menos 2 é positivo. Agora, fazendo f de 2, 2 na terceira, menos 6 vezes 2 mais 2. f de 2 vai dar menos 2. Tá? 2 na terceira é 8, 8 mais 2 é 10, 10 menos 12 menos 2. Então, deu sinal contrário de novo. Tá? Então, a função é contínua no intervalo menos 2, 2, porque é uma função polinomial, e f de menos 2 tem sinal contrário de f de 2. Logo, pelo teorema de Bolzano, existe pelo menos um número real c tal que f de c é zero, admitindo pelo menos uma raiz real no intervalo. Tá? Barbadinha. Agora vamos considerar essa mesma função e vamos investigar no intervalo de menos 2 a 0. Tá? Vamos ver se tem alguma raiz, pelo menos, entre menos 2 e 0. Então, f de menos 2 vai ser menos 2 na terceira, menos 6 vezes menos 2 mais 2, esse que a gente já calculou ali, né? Que vai dar 6, positivo. f de 0, substituindo aqui por 0, vai dar f de 0 igual a 2. Veja que agora os dois têm mesmo sinal. Então, o que acontece agora? Ó? A função é contínua no intervalo menos 2, 0, mas f de menos 2 e f de 0 possuem o mesmo sinal. Logo, não podemos afirmar que existe um número c tal que f de c é zero. Não dá para afirmar. Tá? O que a gente pode imaginar é que pode ser que não existe raiz, né? Porque eu não posso afirmar, ou que existe um número par de raiz no intervalo menos 2, 0. Tá? Então, a gente não pode afirmar. O que se faria aqui na prática? Né? A gente vai... Aqui eu estou pegando o intervalo que vai de menos 2 a 0. Eu quero saber se dentro desse intervalo existe alguma raiz. A gente diminui, né, esse intervalo. Por exemplo, pega de menos 1 a 0 e faz de novo o teste. Ou pega de menos 2 a menos 1. Então, a gente vai diminuindo a amplitude do intervalo para verificar se existe entre dois extremos alguma raiz, né, que é a imagem negativa. Então, essa é a pesquisa que normalmente se faz. Tá? Então, barbadinho. Inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário.